Bom dia, boa tarde, boa noite. Restauração e repintura automotiva WE. Nesse exato momento aqui presente, pessoal, estarei gravando esse vídeo aqui para vocês para continuar a falar sobre a história do automóvel. A história do automóvel na verdade, a continuação dos estudos sobre a história do automóvel. Hoje eu vou falar sobre as primeiras experiências que foram realizadas pelos fabricantes, né, da época. O primeiro motor a combustão interna, o primeiro exemplar, ele foi inventado no ano de 1860 por Etienne Lenoy. Nesse exato momento presente também eu quero falar para você a importância que tem você aí que pretende ser mecânico de automóveis, para você que quer trabalhar com instalação elétrica de automóveis ou ser um profissional de injeção eletrônica, o quanto é importante você também ler sobre a história do automóvel, estudar sobre a história do automóvel. Então hoje, na aula de hoje, nós estaremos falando sobre as primeiras experiências. A evolução do automóvel, ela começa a processar de uma forma complexa, pelo qual as experiências isoladas realizadas em toda a Europa ao longo das décadas de 1860 e 1870 contribuíram para o aparecimento de algo muito semelhante ao automóvel atual. Então, o desenvolvimento, pessoal, automobilístico, ele começou a se desenvolver mesmo ali no ano de 1860, pelo qual inventor Etienne Lenoy inventou o mesmo, o primeiro exemplar, ali no ano de 1860. E no ano de 1870 foi que contribuíram as significativas, melhor dizer assim, e foi a invenção de um pequeno carro impulsionado por um motor de 4 tempos. Esse motor de 4 tempos, ele foi construído por... vocês me desculpem aí se eu não puder fazer a pronúncia certa, porque eu não sei falar inglês, eu creio que esse nome é inglês. Na verdade, o motor de 4 tempos, ele foi desenvolvido por Siegfried Marcus em Viena em 1874. Então, pessoal, os motores a vapor que queimavam o combustível fora dos cilindros abriram caminho aos motores de combustão interna, pelo qual esse motor de combustão interna, que queima o combustível dentro da câmara de combustão,
ele foi inventado ali por Etienne Lenoy no ano de 1860. Esse motor de combustão interna, por qual o ar mais combustível era queimado dentro do sistema, fazendo com que o mesmo fosse um motor totalmente desenvolvido e habilidoso em sua rotação específica, pelo qual se originou-se para um automóvel atual, que são os automóveis utilizados até os dias de hoje. Foi por aí, por volta de 1860 a 1860, que essa evolução começou a se desenvolver. Nessa época já se desenvolveram o motor de alta rotação, né? Que é o motor de combustão interna, pelo qual o antigo motor, que era a vapor, ele era um automóvel lento, o máximo que o mesmo poderia, a velocidade máxima que o mesmo poderia alcançar era em torno de 40 km por hora ou menos. Então, pessoal, nesse vídeo aqui presente eu quero deixar bem claro que os motores a vapores, que eu falei e volto a dizer, os motores a vapores que queimavam fora dos cilindros abriram caminhos para os motores a combustão interna. Por quê? Porque o motor de combustão interna é um motor de alta rotação e mais potente, teria possibilidade sim para que os automóveis percorressem a uma velocidade superior, completamente superior ao usado a vapor, né? Que era uma caldeira que eles usavam. O motor de combustão interna, ele queimava dentro do cilindro a mistura mais ar combustível. E também era usado a gás de iluminação naquela época. Tinha um determinado gás pelo qual era usado para iluminação, possivelmente de casas, nas casas das pessoas. O ciclo de 4 tempos foi utilizado com êxito pela primeira vez em 1876. Né? O motor de combustão interna, pessoal, foi usado pela primeira vez, o motor de 4 tempos, foi em 1876. Ó, pessoal, vocês me perdoem aí, desculpa aí. É eu tomando refrigerante, aqui também comendo um biscoitinho até chegar a hora do almoço, né? Porque a fome já começou. E eu tenho o maior prazer de gravar esse vídeo aí pra vocês. E vários outros vídeos aí que eu possivelmente estarei gravando. E então aí continuação aqui do vídeo aqui, continuação do estudo aqui sobre as primeiras experiências. Então é isso aí, repetindo aqui para vocês que o ciclo de 4 tempos, ou melhor dizer, o motor de combustão interna de 4 tempos, ele foi utilizado pela primeira vez em 1876. Um motor construído pelo engenheiro alemão Carl Nikolaus Otto. Neste motor, o combustível era comprimido antes de ser inflamado.